Eu recebi um relato de um seguidor recentemente que me deixou inquieto. Ele me mandou uma mensagem longa, cheia de detalhes, e pediu para não ser identificado. Vamos chamar ele de Roberto. A história que ele compartilhou comigo é, sem dúvida, uma das mais perturbadoras que já ouvi. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Cara, já vi de tudo por essas estradas, mas nada mesmo me preparou para o que aconteceu naquela noite. Tava numa viagem longa, cruzando o país com uma carga de aço. Eram vigas enormes, pesadas, um trabalho complicado que requer paciência e precisão. O dia tinha sido cansativo, o calor estava de rachar a cabeça, e tudo que eu queria era encontrar um lugar decente para parar, comer alguma coisa e tirar um cochilo antes de continuar. Eu estava dirigindo há horas. A estrada parecia não ter fim. Uma faixa de asfalto que cortava o escuro como uma lâmina. Não tinha mais nenhum carro na pista, só eu e a escuridão. De vez em quando, passava por um posto abandonado, uma entrada para uma fazenda, mas nada que parecesse seguro para estacionar. Foi quando eu vi a placa, Parada dos Caminhoneiros, 5 quilômetros. Era como uma visão. O alívio foi imediato, e eu me preparei para parar e descansar um pouco. Quando cheguei, a parada parecia meio abandonada. As luzes estavam acesas, mas não tinha ninguém no estacionamento. Ainda assim, decidi parar. Estava exausto demais para continuar dirigindo sem uma pausa. Desci do caminhão, alonguei as costas e fui em direção à lanchonete. A porta fez um barulho alto quando eu a empurrei. E por um momento achei que o lugar estava realmente vazio. Mas aí, do fundo, uma mulher apareceu. Tinha uns 50 anos, talvez mais, cabelo grisalho preso num coque apertado. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Boa noite, ela disse. A voz era fria, sem emoção. Pedi um café e um sanduíche. Ela desapareceu na cozinha. E eu fiquei ali, olhando em volta. O lugar era pequeno, mas parecia limpo. Havia algumas mesas espalhadas, todas vazias, e uma jukebox antiga num canto. Tinha algo estranho naquela parada, uma sensação de que o tempo tinha parado ali. Não sei explicar direito. Era como se eu tivesse entrado em um lugar que não pertencia a este mundo. A mulher voltou com meu café e o sanduíche. Agradeci e me sentei numa mesa perto da janela, de onde dava para ver meu caminhão lá fora. Tomei um gole do café. Estava morno, quase frio, e tinha um gosto estranho, metálico. O sanduíche não era muito melhor, mas eu estava faminto, então comi mesmo assim. Foi aí que ouvi o barulho. Era um som baixo, quase como um sussurro, vindo de algum lugar nos fundos da lanchonete. Achei que era minha imaginação, mas o som continuou, uma espécie de murmúrio, como vozes. Olhei para a mulher, mas ela estava de costas, lavando alguma coisa na pia. O som parecia vir de uma porta no final do corredor, perto dos banheiros. Fiquei curioso, mas também um pouco nervoso. Não era comum sentir medo assim, mas alguma coisa naquele lugar me deixava inquieto. Acabei me levantando e indo até a porta. Ela estava entreaberta. Podia sentir o ar frio vindo de dentro. O som ficou mais claro conforme eu me aproximava. Eram vozes, sim, mas falavam numa língua que eu não conseguia entender. Eu deveria ter voltado, saído daquele lugar, mas alguma coisa me puxava, como se eu não tivesse controle sobre meus próprios pés. Empurrei a porta devagar, tentando não fazer barulho. O que vi do outro lado me gelou até os ossos. Era um corredor estreito, iluminado por uma luz fraca e tremeluzente. As paredes eram cobertas de símbolos estranhos, desenhados com algo que parecia ser sangue. O chão estava sujo, coberto de sujeira, e o cheiro era insuportável, uma mistura de mofo e podridão. As vozes ficaram mais altas, mais desesperadas, e eu percebi que não eram apenas murmúrios, eram gritos abafados. O corredor parecia se estender para sempre, mas algo me dizia para continuar. Meu coração batia forte no peito e minha respiração estava pesada. A cada passo, o ar ficava mais frio.
e uma sensação de desespero tomava conta de mim. Foi quando eu vi a primeira porta. Era uma porta de madeira velha, trancada com correntes grossas. Havia marcas de arranhões na madeira, como se alguém tivesse tentado sair desesperadamente. As vozes vinham de dentro. Parecia que alguém, ou algo, estava chorando, implorando por ajuda. Eu não sei o que me deu coragem para fazer isso, mas eu bati na porta. 3 batidas rápidas. As vozes pararam de repente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Me afastei um passo, o coração martelando no peito, quando ouvi um som de metal rangendo. As correntes começaram a se mover, como se alguém do outro lado estivesse tentando abrir a porta. E então, do nada, ela se abriu. Eu dei um salto para trás. Uma figura saiu de dentro, mas não era humana. Era alta, magra, com pele pálida como papel e olhos negros, fundos como buracos sem fim. Seus braços eram longos, desproporcionais ao corpo, e terminavam em dedos finos e pontiagudos. Ela me encarou por um momento, e eu não consegui me mover, paralisado pelo medo. A criatura abriu a boca, e um som horrível saiu, um grito agudo que fez meu sangue gelar. Imi viri ai Corey como nunca antes. O corredor parecia não ter fim, e eu podia ouvir a criatura atrás de mim, seus passos leves, quase imperceptíveis, mas cada vez mais próximos. Quando finalmente alcancei a porta da lanchonete, a mulher ainda estava lá, sorrindo aquele sorriso sem alma. Eu não parei. Passei correndo por ela, quase derrubando as cadeiras no caminho. Cheguei ao caminhão, pulei na cabine e liguei o motor. Não olhei para trás enquanto acelerava e saía dali o mais rápido que podia. Não sei por quanto tempo dirigi naquela noite. As horas se misturaram e a estrada parecia se estender para sempre. Quando finalmente parei, já estava amanhecendo e eu estava a quilômetros de distância daquela parada infernal. Nunca mais passei por lá, até hoje. Às vezes acordo suando frio, com o som daquele grito ainda ecoando nos meus ouvidos. Eu não sei o que era aquela coisa, mas sei que, de alguma forma, ela ainda está lá, esperando, procurando pela próxima vítima. Essa foi a história do Roberto. Desde então, evito parar em lugares desconhecidos durante as minhas viagens. Algumas coisas eu aprendi. É melhor deixar para trás, esquecidas nas sombras da estrada. Recebi mais um relato de um seguidor que me deixou arrepiado. Esse cara, vamos chamá-lo de Miguel, é um caminhoneiro veterano, acostumado a enfrentar todo tipo de estrada e perigo, mas o que aconteceu com ele naquela noite mudou sua vida para sempre. Ele disse que precisava contar sua história para tirar o peso do peito, então aqui vai, do jeito que ele me contou. Era para ser só mais uma viagem, sabe? Aquelas rotas longas que a gente pega para tentar fazer um dinheiro a mais. Eu já tinha dirigido a noite inteira e a madrugada estava avançando. O cansaço batia pesado, mas eu tinha um prazo apertado para entregar a carga. Então resolvi continuar. A estrada era estreita, sinuosa, cortando por uma região montanhosa. Eu sabia que não era o lugar ideal para dirigir à noite, mas não tinha escolha. À medida que eu subia pela serra, a neblina começou a se espalhar pela estrada, ficando cada vez mais densa. Não dava para ver nada a mais de 2 metros à frente. A sensação era de que eu estava dirigindo dentro de um pesadelo. Eu me sentia completamente isolado do resto do mundo. E então, no meio daquele branco todo, vi uma placa. Parada do desfiladeiro, 2 quilômetros. Era exatamente o que eu precisava. Uma parada para esticar as pernas, lavar o rosto e tomar um café forte para afastar o sono. Continuei dirigindo devagar, atento a qualquer movimento na estrada, até que finalmente avistei as luzes fracas da parada. Era um prédio pequeno, meio caindo aos pedaços, com uma placa velha pendurada na entrada. Tinha um caminhão estacionado do lado de fora, mas não vi ninguém por perto. Parei o caminhão ao lado do outro e desci. O ar estava úmido e frio. Havia algo no ar, algo pesado,
uma sensação de que eu não estava sozinho, mesmo sem ver ninguém. Mas eu estava cansado demais para me importar com isso. Fui até a entrada da parada e empurrei a porta. Ela fez um barulho alto, como se não fosse aberta há anos. Lá dentro, o lugar era pior ainda. Mesas e cadeiras cobertas de poeira. O cheiro de mofo impregnando o ar. As luzes fluorescentes piscavam, lançando sombras estranhas nas paredes. No fundo do salão, vi um homem encostado no balcão. Ele parecia estar cochilando, com um boné puxado sobre o rosto. Quando me aproximei, ele se mexeu, levantando a cabeça devagar. Tinha um rosto marcado, parecia cansado, os olhos fundos e sem brilho. Ele me olhou por um segundo antes de falar, a voz arrastada. "Quer um café?" perguntou, sem parecer realmente interessado na resposta. Eu assenti, tentando não respirar muito fundo para evitar o cheiro ruim do lugar. Ele virou-se de costas e começou a preparar o café. Enquanto esperava, olhei em volta. Havia uma porta atrás do balcão, entreaberta, que levava para um corredor escuro. Ouvi um barulho vindo de lá, um som suave, quase imperceptível. Algo como uma respiração, pesada, irregular. "Tem alguém aí?" perguntei, apontando para a porta. O homem me olhou de soslaio, os olhos semicerrados, como se eu tivesse dito algo que não deveria. "Não é nada, só o vento batendo nas janelas dos fundos", respondeu ele rapidamente. A resposta não me convenceu. Aquele barulho não parecia com o vento. Era mais como um som de arranhões, como se algo estivesse tentando sair de lá. Me aproximei da porta, intrigado. O homem me chamou de volta, um pouco mais alto dessa vez. "Olha, é melhor você ficar por aqui. Essa parte do prédio tá interditada." Mas era tarde demais. Eu já estava decidido a investigar. Algo naquela escuridão me atraía. Uma curiosidade insana que eu não conseguia explicar. Empurrei a porta devagar e entrei no corredor. A luz ali era fraca, quase inexistente, e eu tive que esperar meus olhos se ajustarem. O som ficou mais alto, mais claro. Agora eu tinha certeza. Era um som de arranhões, seguido por um gemido baixo, angustiado. Segui pelo corredor estreito, passando por portas fechadas, até que encontrei uma que estava entreaberta. De dentro, vinha o som mais perturbador de todos, uma espécie de choro, misturado com sussurros. Meu coração batia acelerado. Estiquei a mão e empurrei a porta devagar, fazendo-a render. Dentro, o que eu vi fez meu estômago revirar. Havia várias gaiolas, como aquelas de cachorro, mas cada uma tinha algo dentro. Criaturas, pessoas, eu não sei ao certo. Estavam encurvadas, seus corpos magros e retorcidos, cobertos de feridas e manchas. Seus olhos brilhavam no escuro, um brilho doentio, faminto. Eles se arrastavam dentro das jaulas, murmurando palavras incoerentes, suplicando em línguas que eu nunca tinha ouvido antes. Eu dei um passo para trás, tentando sair daquele pesadelo, mas algo me segurou. Uma das criaturas esticou um braço, fino e comprido, os dedos retorcidos como garras, e me agarrou pelo tornozelo. O toque era frio como gelo, e eu senti uma onda de terror subir pela minha espinha. Tentei me soltar, mas o aperto era surpreendentemente forte. Foi quando eu ouvi a porta do corredor se fechando. Olhei para trás e vi o homem do balcão parado ali, com um sorriso estranho no rosto, um sorriso sem alma. Ele levantou a mão e acenou para mim, como se estivesse dizendo adeus. E então, as luzes se apagaram de uma vez. Eu fiquei preso na escuridão, o som das criaturas se arrastando cada vez mais perto. O desespero tomou conta de mim, e eu comecei a chutar e puxar, tentando me soltar daquela mão que me segurava. Consegui me libertar e corri. Corri como se minha vida dependesse disso, porque eu sabia que dependia. Cheguei ao corredor principal, bati na porta da lanchonete com toda a força, mas estava trancada. Ouvi um som atrás de mim, algo pesado se arrastando no chão. Não olhei para trás. Continuei batendo na porta,
gritando, até que ela finalmente cedeu. Saí correndo, tropeçando nas cadeiras, e me joguei para fora. O ar frio da madrugada me bateu no rosto como um tapa. E o mal consegue respirar, ou Pyro doia de tanto correr. Pulei na cabine do caminhão, liguei o motor e acelerei, sem olhar para trás. Eu podia jurar que vi algo no espelho retrovisor, uma figura sombria na entrada da parada, mas eu não quis parar para confirmar. Só sei que dirigi sem parar por horas, até ver o sol nascer no horizonte. Só então comecei a acreditar que tinha escapado, mas algo ainda não me deixava em paz. O homem da parada, aquele sorriso estranho, e aquelas criaturas. Eu ainda ouço seus sussurros às vezes, quando a noite está muito silenciosa. Desde aquela noite, eu não paro mais em nenhuma parada de beira de estrada. Eu prefiro continuar dirigindo, mesmo cansado, mesmo exausto, porque eu sei que tem coisas na escuridão que são melhores deixar lá, esquecidas. E esse foi o relato do Miguel. Mais uma história para adicionar ao catálogo de horrores que rondam as estradas desertas, lembrando a todos que, às vezes, o perigo não está apenas na estrada, mas naqueles lugares esquecidos onde ninguém ousa entrar. Eles avisaram para eu nunca pegar aquele atalho. Carolina me mandou essa mensagem cheia de pavor, quase como um desabafo urgente, implorando para que sua história fosse ouvida. Caminhoneira há anos, ela sempre riu das lendas de estrada que os colegas contavam. Mas, naquela noite, ela entendeu que algumas histórias não são apenas lendas. Eu estava com a carga atrasada e precisava chegar ao meu destino antes do amanhecer. Aquele era o tipo de trabalho que não dava para recusar, mas os prazos apertados me forçaram a dirigir a noite inteira. Eu estava exausta. Minhas costas doíam. Eu só não comecava a pesar nas pálpebras. Foi quando passei por uma placa meio escondida, meio coberta pela vegetação, indicando um atalho que cortava pelo interior. Se eu seguisse por ali, economizaria quase 2 horas de viagem. Na hora, hesitei. Lembrei das histórias que outros motoristas contavam sobre aquele caminho. Falavam que era amaldiçoado, que ninguém que passava por lá saía o mesmo. Ri disso tudo, pensando que era só mais uma dessas histórias para assustar os novatos. Eu já era experiente demais para cair nessas. Decidi pegar o atalho. No começo, o caminho parecia normal. Uma estradinha estreita, cercada de árvores antigas e retorcidas que pareciam se curvar sobre a estrada, formando uma espécie de túnel natural. Quanto mais eu avançava, mais densa ficava a vegetação ao redor. A névoa começou a se levantar do chão, criando uma camada fina que se arrastava pelo asfalto. Liguei os faróis altos e continuei, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Foi quando o rádio do meu caminhão começou a fazer um som estranho, como se estivesse captando alguma interferência. Troquei de estação, mas todas estavam cobertas por um chiado estático. Então, sem aviso, o rádio começou a tocar uma música antiga, dessas bem antigas que minha avó ouvia. Algo sobre a lua e amores perdidos. Mas o estranho era que eu não conseguia reconhecer de onde vinha a transmissão. Parecia surgir do nada. Segui dirigindo, tentando ignorar a melodia assombrosa que preenchia o ar. De repente, vi uma luz piscando no horizonte, bem fraca, quase imperceptível. À medida que eu me aproximava, percebi que era uma parada de beira de estrada. Estava fora de lugar, parecendo que havia surgido do nada, cercada por uma névoa densa. Mas o cansaço falou mais alto e decidi parar. Precisava de um café, algo para afastar aquela sensação estranha que me rondava. Encostei o caminhão e desci. O silêncio ao redor era pesado, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Não havia vento, nem sons de animais. Tudo estava parado. Abri a porta da lanchonete e entrei. O sino acima da porta tilintou, mas o som pareceu abafado, como se estivesse sendo engolido pela névoa lá fora. Lá dentro, a atmosfera era ainda mais pesada. Havia um balcão velho, algumas mesas espalhadas e uma jukebox no canto. Uma mulher estava atrás do balcão,
de costas para mim. Ela tinha cabelos longos e escuros, que caíam em cachos sob os ombros. Quando ela se virou, senti um arrepio percorrer minha espinha. O rosto dela era pálido, os olhos fundos, sem brilho. Ela sorriu para mim, mas era um sorriso sem alma, quase forçado. Posso ajudar? A voz dela era suave, mas tinha algo de errado nela. Parecia ecoar pelo espaço, como se estivesse vindo de todos os lados. Um café, por favor, respondi, tentando parecer casual, mas a inquietação crescendo dentro de mim. Ela assentiu e desapareceu na cozinha. Fiquei ali, parada, olhando em volta. Havia algo estranho naquele lugar, algo que eu não conseguia identificar. Foi quando ouvi um som baixo, quase um sussurro, vindo de algum lugar atrás de mim. Me virei rapidamente, mas não vi nada. O som continuou, um murmúrio, como uma conversa distante. Comecei a andar em direção ao som, meus passos ecoando no piso de madeira envelhecido. O som parecia vir de uma porta no fundo, uma porta que estava parcialmente aberta. O mesmo frio que eu sentirá antes agora era ainda mais intenso. Hesitei por um momento, mas a curiosidade era maior. Empurrei a porta devagar e entrei. O que vi me fez congelar de horror. Era uma sala escura, com várias figuras sentadas ao redor de uma mesa, todas de costas para mim. Estavam imóveis, como se estivessem petrificadas no meio de um jantar. Havia pratos na mesa, mas todos cobertos de poeira e teias de aranha. A coisa mais assustadora era o silêncio, um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo som do meu próprio coração batendo freneticamente. Uma das figuras virou a cabeça lentamente e me olhou. Seus olhos eram vazios, como buracos negros. Seu rosto era pálido e sem vida, mas seus lábios se moviam, formando palavras que eu não conseguia ouvir. Tentei recuar, mas senti algo segurando meu braço. Olhei para baixo e vi outra figura. Uma mulher, seus dedos longos e magros envoltos no meu pulso. Ela me puxou com força surpreendente e eu tropecei, caindo de joelhos. As figuras ao redor da mesa começaram a se mexer, virando-se lentamente em minha direção, seus olhos vazios fixos em mim. Eu soltei um grito e me levantei, puxando meu braço com todas as minhas forças. A mulher soltou, mas seu rosto permaneceu impassível, como se nada tivesse acontecido. Saí correndo, o terror me impulsionando, de volta pelo corredor, através da lanchonete. A mulher atrás do balcão ainda estava lá, sorrindo, mas agora havia algo de monstruoso em seu olhar. Não parei, passei por ela, quase arrancando a porta da lanchonete quando a empurrei. Corri de volta para o meu caminhão e bati a porta. Liguei o motor e saí dali o mais rápido que pude. A névoa era densa, mas não importava. Eu só precisava sair daquele lugar. Dirigi por horas, sem olhar no retrovisor. Quando finalmente vi as luzes da rodovia principal, o alívio foi tão grande que comecei a chorar. Parei num posto mais adiante, ainda tremendo, e contei a história pro frentista. Ele me olhou com uma expressão estranha e disse: "Essa parada fechou faz mais de 20 anos. Queimou no incêndio. Muita gente morreu lá. Nunca mais passei por aquele atalho. Nunca mais dirijo à noite sem pensar naquelas figuras, naqueles olhos vazios. E sempre que vejo uma névoa se formar na estrada, meu coração acelera, e eu me pergunto se algum dia vou me ver novamente naquele lugar, com aquelas almas presas na escuridão, esperando por mais uma companhia." Essa foi a história de Carolina, uma lembrança de que, às vezes, a estrada pode esconder mais do que apenas perigos comuns. Ela pode abrigar horrores inimagináveis.